Então, agora sim, sem mais delongas, sem mais recados, para abrir o encontro de hoje com muita informação e para tirar todas as dúvidas sobre o panorama do financiamento imobiliário para empreendimentos populares, eu convido ao nosso palco virtual o Alexandre Cordeiro. Já vou colocar na tela aqui. O Alexandre, como eu disse, é superintendente nacional de habitação, tem 20 anos de atuação no mercado financeiro, 10 anos de atuação no crédito imobiliário e é engenheiro e advogado por formação. Alexandre, muito obrigado pela presença, por trazer algumas informações aí que tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas do pessoal que está nos acompanhando, das quase 1.000 pessoas que estão com a gente hoje. Obrigado pela presença e por suprir a ausência do Rodrigo. Tenho certeza que vai tocar com maestria aí. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer enorme aí ter a oportunidade de estar conversando com vocês. A gente acompanha o trabalho de vocês aí ao longo das semanas e já criamos o hábito de ouvir os resumos, e isso é importante, eu acho que para todos que atuam no nosso segmento de construção civil. Então, parabéns mais uma vez aí pelo evento. Estou tendo a oportunidade aí praticamente fazer junto com você a abertura, né? Sendo o primeiro painelista, e é muito gratificante. Deixo aí um abraço de todos os gestores, né, do board da Caixa, e estaremos sempre à disposição para poder contribuir, né, em disseminar o que nós estamos fazendo e o conhecimento nesse segmento. Enfim, considerando o tema, acima de tudo, né, a gente não pode deixar de dizer que vocês convidaram aí o banco correto, né? A Caixa tem, em seu DNA, tem a missão, né, de promover o desenvolvimento sustentável do nosso país. Isso a gente tem, inclusive, intensificado, né, nos últimos anos, no ano passado, nesse ano, de maneira bastante austera, bastante íntegra. A gente tem conseguido promover de maneira rentável, no sentido de resultado para a nossa companhia, e aí, naturalmente, reverter para a sociedade, gerando valor aos clientes, toda a sociedade, o nosso papel de instituição financeira pública e, naturalmente, agente de políticas do Estado. Temos um papel, né, a Caixa, fundamental no desenvolvimento urbano, né, na justiça social do nosso país. A gente prioriza o setor de habitação, ele foi reforçado, especialmente aí nos últimos anos agora. Também reforçamos toda a nossa estrutura de governo na área de saneamento, infraestrutura, né, prestação de serviços, em especial aí aos poderes públicos municipais. Isso contribui naturalmente porque quando a gente fala de crédito imobiliário, em especial crédito imobiliário no segmento popular, é natural que exista essa necessidade de infraestrutura para a implementação dos empreendimentos. Em especial na habitação de interesse social, né, e aí eu estou falando especificamente das operações de faixa 1 e as operações do FGTS, a gente opera praticamente hoje 100%, né, do segmento. A Caixa tem, nos últimos 2 anos, aproximado de 100% a aplicação dos recursos do FGTS disponíveis e, naturalmente, também os recursos de faixa 1 do Orçamento Geral da União. E nosso planejamento é de continuar sendo o principal parceiro do governo federal, implementar a habitação de interesse social e moradia popular nas faixas do FGTS, e, naturalmente, a gente também tem acrescentado de maneira bastante significativa a nossa participação no segmento SBPE, do qual nós já também somos líderes, e, em especial, para a moradia, que eu poderia dizer que também é popular. É aquela moradia que a gente tem aí, por natureza, chamar de faixa 1 do SBPE, que são ali unidades habitacionais de valor, né, de mercado na faixa entre 200 e 400 mil reais, que é o nosso core business. A gente sabe fazer, a gente opera nessas modalidades, inclusive também com o funding de SBPE, que hoje a gente tem tido condições atrativas para poder atender nessa classe C, classe D aí da população que tem essa necessidade de moradia. Em relação ao programa anterior, em relação ao que normalmente uma das perguntas que acaba sempre surgindo em relação à implementação do Casa Verde e Amarelo são as operações de faixa 1, elas estão em regulamentação, né, ainda de normas infralegais, portarias, resoluções, instruções normativas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e, naturalmente, a prioridade
que a gente percebe, acima de tudo, para garantir que os pagamentos estejam em dia, é muita austeridade com novos lançamentos, apenas com recursos garantidos para que os pagamentos ocorram em dia. Então, o governo tem mantido, e a gente tem recebido e mantido regularidade nos pagamentos, e também um foco importante na retomada de obras do Faixa 1. Então, Faixa 1, eu diria hoje que a gente tem conseguido, aí, com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Regional, garantir a manutenção dos pagamentos e, em especial, também a retomada de obras que estavam paralisadas. Em relação ao FGTS, nós temos uma carteira de mais de 4 milhões de contratos, mais de 300 bilhões, né, de estoque em carteira, e é uma carteira bastante interessante, porque é uma carteira jovem, né, onde você tem aí aproximadamente 80% da carteira com mutuários até 45 anos de idade. A faixa de imóvel aproxima também quase 90% imóveis de valor de até R$200 mil, e também uma concentração de mais de 80% em imóveis novos. O que isso significa? Significa que, além de promover o acesso à moradia, é o acesso normalmente à primeira moradia e também, através da implementação dos programas de moradia popular, a gente contribui aí com acesso à renda, né, a geração de empregos dentro do segmento de crédito imobiliário, até porque isso fomenta a produção de empreendimentos. A execução do FGTS no ano de 2020, a gente está aí próximo de 90% da execução do orçamento disponibilizado para a Caixa no ano de 2020, o que significa que até o final do ano nós aplicaremos todo o recurso disponibilizado para a Caixa. Então, como o recurso do FGTS é um recurso estabelecido em peça de plano plurianual e depois na lei orçamentária, na verdade, aí do FGTS, né, pelo Conselho Curador, a gente tem aí os valores alocados durante o ano, a tendência é de continuar aplicando 100% desse recurso e também a manutenção que fica aí na casa de aproximadamente 60 bilhões de recursos do FGTS destinados para habitação. A peça, né, plurianual do FGTS, ela já está, digamos assim, promovida, né, e com uma expectativa, com recursos garantidos até 2023. Então, isso acho que é importante para o segmento, saber que essa aplicação ela deve se manter sempre nessa faixa, é uma tendência. Em relação ao programa Casa Verde e Amarela, acho que vale a pena a gente atualizar. Na parte de financiamento, que são dos recursos do FGTS, há um aperfeiçoamento, né, em relação às regras. Então, em especial, um estímulo a financiamentos, ao acesso à moradia nas regiões Norte e Nordeste, que historicamente elas não vêm aplicando 100% daquele recurso que originalmente no início do ano é destinado, por uma série de questões, eu diria, até sociais, enfim, econômicas. Então, há algumas alterações de parâmetro que promoverão maior condições de acesso à moradia à comunidade, né, das regiões Norte e Nordeste, o que é extremamente importante. E para o programa de faixa 1, o Ministério divulgou também, né, dentro da medida provisória que foi publicada, a expectativa de trabalharmos com a produção subsidiada, que é aquele faixa 1 original, e também com o programa de regularização fundiária e melhorias, que é algo que o Brasil precisa muito avançar, né? Nós temos ainda dentro das nossas cidades, inclusive dentro das grandes cidades, diversas regiões com dificuldade de regularização fundiária, o que vai contribuir para a formalidade das moradias, maior segurança, acesso a serviços e, inclusive, retorno, eu diria até retorno, inclusive, tributário aí para o poder público e permitir uma ascensão social das pessoas que moram nessas regiões que precisam de regularização fundiária. E no aspecto de melhorias, também um atendimento, né, a proposta do Ministério, um atendimento a uma necessidade de melhor condição, melhor qualidade de moradia, onde existe aí um rol
de serviços de melhoria pré-formatados, onde envolve serviços de cobertura, serviços de produção de mais um cômodo para, por exemplo, um quarto, para onde você tem uma quantidade de pessoas acima daquilo que é o adequado dentro das unidades. Produção também, no Brasil nós temos isso, produção de banheiro, unidades, moradias que os banheiros não estão localizados aí dentro do contexto da residência das pessoas. Então, a gente está muito otimista de que o programa Casa Verde e Amarela, no FGTS em especial, ele vai atingir e aproximar ainda mais o objetivo da sua distribuição de metas, de acordo com o déficit, e nos programas de faixa 1, a gente também tem um otimismo por saber que ele está desenhado para permitir a participação, inclusive, de outros agentes financeiros, o que eu acho que vai ser importante, porque como vai ser um programa de tickets menores, ele vai permitir a participação aí de entidades financeiras locais. A Caixa também tem estudado aí a melhor forma de poder participar do programa de faixa 1, que é o de regularização fundiária e melhorias, para poder a gente conseguir contribuir com o desenvolvimento regionais e locais. Para a região Nordeste, em especial, o programa Casa Verde e Amarela, ele teve uma redução de taxa, então a gente inicia aí com taxas para os mutuários a partir de 4,25%. Isso vai permitir incrementar uma série de famílias, né, dentro do sistema, podendo ter acesso à moradia. E como uma fala inicial, e aí eu acho que o mais importante, Leonardo, como você mesmo citou, né, é a gente abrir para um diálogo, ouvir aí um pouquinho aquelas principais dúvidas que os colegas que estão participando conosco, a quem eu saldo aí já e desejo que tenhamos um bom evento, né, hoje e amanhã, sucesso para vocês e que isso agregue muito para todos. Eu fico à disposição para poder a gente abrir um pouco do diálogo e tirar dúvidas. Com certeza, Alexandre. Acho que como introdução aí que vai guiar a nossa conversa, acho que não poderia ser melhor. Você deu um panorama muito legal da atuação da Caixa, inclusive eu parabenizo a Caixa, né, em seu nome, pela atuação. Realmente eles têm feito um belíssimo trabalho, como a gente tem observado, a gente tem feito matéria sobre isso, conversado com as pessoas sobre isso, então parabenizo e tenho certeza que essa introdução foi a bola que a gente precisava levantar para continuar o bate-papo e aprofundar algumas questões. Mas, Alexandre, a gente preparou algumas perguntas aqui, né, pensando com a cabeça da audiência que está nos assistindo, e já vejo algumas questões também do pessoal chegando aqui no chat. E para conduzir isso, eu vou convidar ao palco o nosso jornalista, o Henrique, que inclusive é o autor do resumo que você mencionou no começo, que acompanha. Então, já vou convidar aqui o Henrique Cisma, diretor de conteúdo da Smartz. Ele preparou um roteirinho aqui, pensando, como eu disse, com a cabeça da audiência, e também vai trazer os questionamentos do pessoal que está chegando no chat. Henrique, eu vou deixar a bola com você agora para conduzir e aprofundar ainda mais essa introdução inicial muito bacana que o Alexandre fez. Legal, Léo. Obrigado. Você vai repassando aqui as perguntas da audiência na plataforma aqui, eu vou fazendo elas para o Alexandre. Alexandre, muito prazer em entrevistá-lo pela primeira vez. Fiquei feliz de saber que vocês acompanham aí o nosso resumo da semana, trazendo os principais acontecimentos no mercado imobiliário. Inclusive, na última edição, falei sobre o aplicativo de financiamento imobiliário da Caixa, uma inovação muito importante aí para o segmento de habitação aqui no Brasil. E antes de repassar as perguntas da nossa audiência, que eu já vi ali na plataforma que tem um monte de dúvida, eu acho que a exposição foi perfeita, como o Léo bem colocou, para introduzir. Eu queria saber se essa redução dos juros que você comentou, inclusive com um apelo maior para o Norte e para o Nordeste, se ela já está vigente e como é que está a regulamentação disso na Caixa. Obrigado, Henrique. Prazer também aí falar com você. E confesso que fico muito, muito honrado, tá? A participação, o trabalho de vocês é um trabalho de bastante qualidade. A medida provisória, né, ela foi publicada, ela está ainda em regulamentação. As normas, naturalmente, infralegais, operacionais, estão em fase de alteração. Na Caixa, a gente está promovendo as adequações sistemas, adequações operacionais, e, nesse momento, a expectativa dessas condições novas, né, do programa Casa Verde e Amarela, estarem vigentes são aí a partir do final do mês de novembro, né, provavelmente início de dezembro, no máximo.
Até lá, não muda no sentido de não tem nenhum prejuízo, digamos assim, à sociedade, porque as operações elas continuam vigentes, as condições atuais, e tanto que os financiamentos têm ocorrido de maneira natural. Bacana, perfeito. Vou começar a fazer as perguntas da audiência aqui, afinal de contas, nosso objetivo é conectar a Caixa, que é o principal banco da habitação no Brasil, principalmente quando a gente fala em moradia popular, com os empreendedores, os incorporadores e loteadores aqui do Brasil. O Samuel Lopes coloca a seguinte questão: queria saber quando a Caixa vai facilitar o crédito para o cliente autônomo, pois percebo que a rigidez do banco é grande com esse tipo de renda, que é a que mais cresce atualmente no Brasil. Bom, Samuel, obrigado pela pergunta. A Caixa, primeiramente, segue aí as regras, né, de exigência, em especial do Banco Central. Temos também uma área de risco de crédito independente, que tem seus modelos. Nós consideramos, sim, rendas informais, mas, obviamente, precisa-se fazer uma série de batimentos. Isso é hoje, inclusive, da natureza, né, dos analytics que a gente sabe que existem aí no mercado como um todo, e, naturalmente, de acordo também com os perfis, né, de clientes que nós temos aí, o que a gente chama de behavior, que é o histórico dos clientes na Caixa. Então, nesse conjunto, né, de informações que eu estou trazendo para você, a gente está sempre em estudo e, eventualmente, a qualquer momento, a gente pode avançar, sim, em algumas questões em relação à renda informal, em relação aos autônomos, mas acho que o mais importante como recado, acho que são dois. É que nós hoje temos os modelos, seguimos as regras naturalmente e, em especial, mantemos atenção permanente para poder conseguir, né, captar aí o histórico e os bons clientes para poder serem nossos clientes. Legal, perfeito. Alexandre, na sua exposição inicial você comentou as operações com o SBPE, e a Juliana Coutinho ela pergunta, em relação a essas operações, gostaria de saber se já estão disponíveis, porque no simulador ainda constam as taxas anteriores. Juliano, obrigado também mais uma vez, uma oportunidade até da gente reforçar essa divulgação, né? Na semana retrasada, né, o nosso presidente Pedro anunciou aí algumas medidas, né, recentes, dentre elas a medida de redução de taxa em TR+, então a gente passa a ter a menor taxa do mercado em SBPE, que é TR mais 6,25, naturalmente de acordo com o relacionamento do cliente com a Caixa, né? A variação, ela parte de 6,25 e a maior taxa em TR que nós operamos hoje é 8%, então são taxas extremamente competitivas. Elas estão, sim, disponíveis já no simulador, já estão lá para que sejam tanto simuladas quanto as contratações já estão ocorrendo nessas novas condições. Não só o simulador, mas inclusive as contratações, isso a partir dessa semana, né? A partir do dia 23, a gente já está com a operação ativa para contratações nessas condições que foram anunciadas pelo nosso presidente. Perfeito. O Guilherme Anjos pergunta como fica o faixa 2 do antigo Minha Casa Minha Vida nesse novo programa, se também tem reduções de juros, o que muda em relação à realidade que se tinha no Minha Casa Minha Vida. Isso, o novo programa, né, o Casa Verde e Amarela, ele tem uma distribuição um pouco diferente, né? Ele deixa de ser chamado ali de faixas, faixa 1, faixa 2, ele passa a ser por grupo, né? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1, por exemplo, que tinha praticamente um tipo de produção, ele passa a abrir um leque de outras alternativas. O grupo 2, que é muito próximo do antigo faixa 2, como o Guilherme citou aqui, ele tem, sim, uma variação, uma redução de taxa, e essa distribuição, em especial, na região norte e nordeste, igualando aí com as taxas da região centro-oeste, tá? Também. Legal. Eu me lembro que no dia do anúncio do Casa Verde e Amarela, o ministro Rogério Marinho afirmou que o grande objetivo do programa era fazer mais com menos. E aí eu acho que isso vai na linha do que o João César Miranda questiona, se os subsídios no Casa Verde e Amarela vão ser reduzidos em relação ao Minha Casa Minha Vida.
Não, na verdade, os subsídios foram mantidos ou até aumentados, né, por conta dessa adequação que nós temos aí de juros, porque o subsídio ele não é apenas um valor para a entrada, mas ele também é um subsídio de taxa. Em relação a essa, sim, a nossa interpretação, né, dessa colocação do ministro é que ao longo do tempo você vai ter uma distribuição da forma de receber a receita, né, pelo serviço prestado pela Caixa, ao mesmo tempo com a redução de taxa e com essa adequação do recebimento da receita, você tem a possibilidade, inclusive, de trazer mais pessoas para dentro do programa, para dentro do sistema. Então, você vai aumentar a escala, aumentando a escala, você mantém para o agente financeiro a remuneração, até porque nós temos também melhorado processos, então, os próprios custos eles têm sido adequados a até a nova necessidade, né? Acho que com a pandemia em especial, a gente teve a oportunidade aí, infelizmente, mas acabou sendo uma necessidade, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de a gente implementar uma série de inovações, né, tecnológicas, assim como vocês viram o próprio aplicativo, a questão do registro eletrônico. Então, a gente tem uma série de alternativas que permitam a redução de custo, ao mesmo tempo ganho de escala, sem necessariamente aumentar estrutura para isso, com a redução de taxa e com a adequação de parâmetros, trazer uma maior quantidade de famílias para dentro do sistema, mantendo aí a remuneração do agente financeiro e podendo diluir aí o recebimento dos recursos das tarifas de remuneração. Então, é uma engenharia financeira que faz com que o programa, na verdade, ele tenha tido esse aperfeiçoamento e seja mais eficiente, digamos assim, no atendimento à sociedade. Legal, Alexandre. Na primeira resposta, você falou da regulamentação do Casa Verde e Amarela. Até que todas essas questões inerentes ao novo programa sejam definidas, sejam regulamentadas, como é que está a disponibilidade de crédito para as novas operações? Elas estão seguindo as regras do Minha Casa Minha Vida, até que realmente o Casa Verde e Amarela, as novas regras comecem a valer em meados de novembro, aí, pelo que você falou, né? A medida provisória, ela já, na verdade, tem uma série de outras questões. Ela, na verdade, já alterou o programa a partir do momento de sua publicação. Então, as contratações, elas, dentro, em especial essas alterações de taxa e algumas alterações de parâmetros, elas vão viger a partir aí, provavelmente, do final de novembro, início de dezembro. Esse é o prazo para que seja concluída, né, tanto as regulamentações infralegais quanto as questões operacionais e internas da Caixa, de trâmites burocráticos. Porém, já pelo programa Casa Verde e Amarela, as contratações não sofreram qualquer interrupção. Conforme eu falei, a gente está muito próximo ali já de está concluindo aí o mês de outubro com aproximadamente 90% do orçamento alocado aplicado e, naturalmente, a gente até o final do ano vai estar concluindo 100% do orçamento, independente da implementação ou não dessas novas regras. É óbvio que quanto antes entrar as novas regras, tanto quanto antes nós teremos famílias que estavam fora do programa podendo também participar, né, e acessar financiamentos do FGTS. Maravilha. Então não houve qualquer prejuízo das operações até que comece a valer o Casa Verde e Amarela. As operações que estavam em andamento ou que vão ser contratadas nesse período continuam seguindo as regras do Minha Casa Minha Vida em relação a juros e a tramitação? Exatamente, nenhum prejuízo. Perfeito. O João Antônio ele pergunta se além dos subsídios também haverá redução da taxa nos cartórios e se essa redução continua em vigor no Casa Verde e Amarela. Ele coloca que no Minha Casa Minha Vida havia essa redução e pergunta se vai continuar no Casa Verde e Amarela. Sim, nosso conhecimento, aí naturalmente tem ainda algumas questões de normas infralegais para serem publicadas, mas até onde nós temos o conhecimento e a previsão da própria medida provisória, a manutenção, sim, dos descontos e a redução dos custos cartorários. Perfeito. Nesse evento, Alexandre, a gente vai ter uma série de talk shows com incorporadores e a gente quer saber deles qual que é a expectativa com o Casa Verde e Amarela em relação aos lançamentos, em relação ao ano de 2021. E eu queria saber também da posição da Caixa, que lidera a carteira de crédito imobiliário no Brasil, com uma boa vantagem até em relação aos outros bancos. Qual que é a expectativa de crescimento com esse novo programa?
considerando a projeção do governo federal, anunciada no dia da publicação da MP, da assinatura da MP, de incluir 1 milhão de famílias no sistema de financiamento habitacional. O que vocês esperam para o próximo ano nesse sentido? Bom, primeiro, nós hoje operamos, para poder até para aproveitar para poder fechar o entendimento, né, e complementar a sua fala, aproximadamente 100% dos recursos de habitação de interesse social e moradia popular, tanto do Orçamento Geral da União quanto do FGTS. Em relação aos recursos de poupança, né, nós chegamos aí num pico durante um período da pandemia a ultrapassar 50% dos recursos aplicados em habitação de mercado, né, que mais conhecida como habitação de mercado, para classe média, que é pelo SBPE. Hoje estamos ali na faixa de 45%, liderando o mercado no que se refere à aplicação de recursos. Esse conjunto entre o FGTS e o SBPE nos dá hoje uma carteira, um estoque, né, e a participação de aproximadamente quase 70% do mercado de crédito imobiliário. Recente, inclusive, na mesma reunião de que o presidente Pedro anunciou a nossa redução de taxa para a partir de 6,25 mais TR até 8%, nós também anunciamos que chegamos a uma marca histórica de 500 bilhões em estoque. Então, por que eu estou trazendo, né, e fazendo um pouco desse preâmbulo? Porque a orientação e a nossa diretriz é um foco muito grande em habitação. Então, para o ano de 2021, se assim permitirem, né, os parceiros, nós permaneceremos aplicando 100% dos recursos que nos forem disponibilizados do FGTS. É o nosso mandato, né? Estamos buscando todas as alternativas para estar em todas as operações do programa Casa Verde e Amarela, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Sempre como orientação, né, da nossa diretriz, da nossa presidência, como banco da matemática, a gente precisa ter resultado efetivamente nessas operações, e não que tenham que ser resultados para efeito de lucro, mas as operações elas têm que nos dar condições operacionais de trabalhar para que a gente possa dedicar, inclusive, força de trabalho, né, desenvolvimentos e sistemas para esse trabalho. Mas talvez, assim, a sua pergunta, eu diria que no FGTS, conforme a peça plurianual, o que eu consigo dizer é que nós aplicaremos toda ela nos próximos anos. Então, em FGTS, independente do lançamento do programa, que ele vai trazer muito mais eficiência para prover de moradia às pessoas que realmente precisam, então vai ser muito mais para atender a sociedade do que necessariamente aumento, da parte da Caixa no sentido de mercado, porque no aspecto de quantidade, nós aumentaremos a quantidade de financiamentos, essa é a expectativa, porém no aspecto de valor a gente vai andar de lado, porque a peça do FGTS ela está com uma expectativa de manutenção de valores. O que nós vamos crescer, em especial, é em relação ao SBPE. Isso nós não temos dúvidas, e a nossa expectativa é, até o final de 2021, se possível, inclusive, superar e não só apenas ser o banco que tem a maior aplicação mensal, mas também ser o banco com a maior carteira, efetivamente, de crédito em estoque de SBPE. Legal, Alexandre. Eu vou continuar repassando aqui dúvidas da audiência. A gente já esperava que um painel com a Caixa ia ser realmente bem movimentado. O Daniel Gasparetti, ele pergunta como comparar a rentabilidade da Caixa nas diferentes faixas do programa e como avaliar o apetite do banco pela faixa 1,5. Obrigado, Daniel. Tive a oportunidade de estar com ele recente aí também, numa outra agenda. Legal. Prazer falar com você. A rentabilidade da Caixa, recente, acho que vocês têm conhecimento, isso foi de público, foi uma negociação bastante interessante para todos, né? E tanto para o governo, tanto para a sociedade, quanto para a própria Caixa Econômica, e ela foi publicada, foi divulgada, e a gente está muito tranquilo no sentido de que ela nos permite a garantia de que a gente vai estar participando fortemente do programa. Então, acho que em relação à primeira parte da pergunta do Daniel, a gente está bastante tranquilo e satisfeito com o resultado final lá do que foi
negociado, enfim, e possível, né, para que a gente pudesse estar mantendo a operação. Em relação ao faixa 1,5, ele é um programa que ele deixa de existir da forma que vocês conhecem, com esse nome, né, com essa nomenclatura. Conforme eu falei, o Casa Verde e Amarela, ele distribui em grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1, ele vai pegar ali famílias com renda de até 2 mil, com a redução de juros e com as demais adequações de parâmetro. Ele vai permitir, em especial nas regiões de Nordeste, né, e Norte, acesso à moradia, que é onde esse produto ele tem, eu diria assim, uma lógica que faça um pouco mais de sentido, o Daniel. Porém, ele tem a gente tem uma expectativa de que ele seja parte do programa. Então, ele continua, né, o subsídio, sendo um subsídio um pouco mais robusto do Orçamento Geral da União, né, do próprio FGTS, que agora está assumindo esse subsídio de até 47.500, e o nosso apetite, assim como nas demais faixas, ele é natural, e à medida que os clientes se enquadrarem e tiverem essa condição de financiamento, nós estamos aí disponíveis para poder manter, sim, naturalmente, os financiamentos nessa antiga faixa 1,5, que agora vai fazer parte do grupo 1 do programa. Perfeito. O Rafael Merten, ele pergunta se tem previsão de aumento do teto de valor das unidades enquadradas no Casa Verde e Amarela. Eu não estou de cabeça com os valores aqui, mas eu me recordo que há uma adequação das regiões Norte e Nordeste. Acho que em relação a igualar, né, e possibilitar aí que a gente consiga aproximar do déficit, que é o orçamento original destinado para aquela região, a aplicação dos recursos do Casa Verde e Amarela e do FGTS na região Norte e Nordeste em especial. Então, há uma adequação, acho que, se eu não me engano, nessa região, sim. Perfeito. O Lucas Formenton, ele faz uma colocação aqui que eu acho pertinente trazer para o debate. Ele coloca que há 6 anos atende o segmento popular e algo inédito aconteceu essa semana, que ele perdeu uma venda porque a taxa de juros do banco privado era menor. Então, o que ele coloca aqui é que com o corte da Selic, até é muito grande o comentário dele, não vai caber na tela, então eu vou repassar aqui. Com o corte da Selic, a única taxa que não reduziu foi a do programa destinado a pessoas com renda menor. E a pergunta é: qual o plano? Vamos brigar com os bancos privados ou vai se seguir o mercado e diminuir as taxas também? Eu vou dividir, Henrique, a minha resposta em duas, né? Primeira, falar em relação ao FGTS. O FGTS, acho que é importante todos conhecer de maneira bastante simplificada, mas é como se nós pegássemos um empréstimo do FGTS e temos que pagar o FGTS. Isso tem uma taxa específica que ela não tem nenhuma relação com a Selic, tá? E, naturalmente, do outro lado aqui, a gente tem o nosso spread, enfim, tem o nosso risco, e a gente tem a condição do subsídio que nós recebemos do programa para poder conseguir aí subsidiar a redução de taxas para os mutuários. Então, a condição do FGTS, ela não tem qualquer, digamos assim, relação direta com o que assim, não vou nem dizer com o que você trouxe. Tem, porque, na verdade, acaba que hoje as condições do SBPE, elas possivelmente elas passam a concorrer com as condições do FGTS, algo que era inédito, que não acontecia há muito tempo. Então, da primeira parte, já houve uma redução, né? A gente, conforme eu disse, as taxas do programa Casa Verde e Amarela, elas iniciam a partir de 4,25%, são extremamente também competitivas, isso em especial aí para a região Nordeste. Mas acho que é importante a gente trazer e falar um pouquinho sobre a concorrência, que é o que você trouxe, porque aí, como os outros bancos não trabalham com FGTS, a gente tem que comparar o SBPE com, naturalmente, as nossas condições também do SBPE. Então, nós também temos, né, assim como os demais, em TR hoje, taxas a partir de 6,25, que é a menor taxa do mercado. Nós temos outras condições e a gente tem implementado nas operações com IPCA em especial, que a gente parte de taxas a partir de IPCA mais 2,95, que é a menor taxa do mercado, no sentido de taxa de juros, e a gente tem implementado o máximo de divulgação de suitability para que a gente possa explicar, né, adequadamente e dar segurança para as pessoas na sua decisão de financiar.
É natural essa taxa que a gente tem aí conseguido aplicar ela bastante, hoje em torno de 20% da nossa carteira, ela tem sido já em IPCA, para famílias ali de classe média, né, classe média baixa, conseguindo acessar esse imóvel, conforme eu falei que tem sido um imóvel que passou muito tempo sem ser ofertado no mercado, entre 250 e 400 mil, que é o público que a gente tem pego. É assim como nós também damos outras opções, como, por exemplo, a taxa fixa para aquela pessoa que eventualmente tem total aversão a qualquer indexador. Porque TR+, também é um indexador, a TR, ela não é diretamente um indexador, mas é uma taxa que ela pode ser, a qualquer momento, decidido aí que seja aplicado um determinado valor a ela, o que a gente não pode, nesse caso, chamar uma operação com TR, por exemplo, de taxa fixa também. Então, para poder concluir, nós temos a opção em PCA+, que a gente parte de 2,95, temos a opção em TR+, que a gente parte de 6,25, e temos a opção, inclusive, de taxa fixa para poder estar, inclusive, atendendo, sim, também parte do público, em especial do grupo 3, né, do Casa Verde e Amarela, que ele passa, em algum momento, a ter até a opção, sim, para ele ser interessante optar pela taxa em SBPE, né, pela modalidade de funding em SBPE, o que a gente entende como extremamente natural. Para o grupo 2 e o grupo 1, é um pouco mais complexo para os mutuários, porque ele tem o subsídio desconto, que é aquele que complementa a entrada dele. E isso é importante, muitas vezes, para a condição dele de entrada, porque todos sabemos que a gente não ultrapassa aí hoje 80% da LTV, por uma questão, inclusive, legal também, e por uma opção, em algumas situações, nossa, de condição de crédito da Caixa também, e dos demais bancos, tem o mesmo tipo de comportamento. Perfeito, perfeito, Alexandre. O Lucas, inclusive, agradece aqui pelo esclarecimento já no chat. O Daniel também, colocando que o prazer é todo dele em estar interagindo com você, agradece pela resposta. Pessoal comentando aqui bastante no chat. A gente está se encaminhando para os últimos 5 minutos, tem algumas perguntas ainda da audiência, eu vou pedir para o Léo colocando aqui. E nesse sentido das taxas, no grupo 3, né, que era a faixa 3, agora se chama de grupo 3, como não houve uma alteração, assim como nas rendas menores, o que a Caixa pensa no contexto de manter a competitividade do Casa Verde e Amarela? Que fatores podem manter essa atratividade nessa faixa de renda, já que os juros de mercado estão mais baixos? O que vocês pensam nesse sentido? Então, na verdade, para nós, com muita tranquilidade que esse cliente do faixa 3, que é um cliente ali que varia de renda de 4 mil até 7 mil reais familiar, né, que ele tem a condição de ter opção. Para nós, o financiamento nas condições, na modalidade funding de poupança, a gente entende que ele é um cliente que tem essa condição, ele é um cliente que tem esse perfil, é um cliente que nos interessa, e a gente, de fato, tem permitido e, de certa forma, estimulado que ele opte por esse leque de alternativas. E acho até que, olhando no aspecto de política social de habitação, acho até que é interessante também para o próprio programa que ele centre forças naquele cliente que efetivamente ele tem a necessidade de um apoio mais direto do programa, né? Como, por exemplo, o subsídio de desconto e taxas subsidiadas. Mas, e por último, até para poder complementar, na verdade, a gente sempre inicia o ano com uma certeza na Caixa, de que nós aplicaremos 100% do recurso do FGTS destinado, né, e alocado para que a Caixa possa fazer os financiamentos. E, assim, para poder ser mais direto, não nos preocupa essa concorrência do faixa 3, né, do grupo 3, com as outras condições, porque nós temos certeza que o grupo 3 já era uma parcela pequena de financiamentos, acho que todos conhecem, o forte do programa Minha Casa Minha Vida e agora do Casa Verde e Amarela, com certeza vai se concentrar no grupo 2, né, e vamos aumentar a participação do grupo 1, e o grupo 3, na verdade, ele já era uma parcela pequena e não vai interferir em qualquer risco da aplicação do orçamento da FGTS alocado para o Casa Verde e Amarela.
Perfeito. Alexandre, tem ainda algumas outras perguntas, mas em respeito ao tempo do evento, aos próximos palestrantes, eu vou deixar esses últimos 2 minutos para você passar a sua mensagem final para a nossa audiência. Já de antemão agradeço pela disponibilidade, por responder a todas as nossas perguntas com muita clareza, muita objetividade. E se alguém, essas dúvidas que a audiência colocou, se alguém não foi respondido, pode encaminhar o questionamento para o nosso e-mail de referências@smarts.com.br, e a gente tem um contato bastante bom com a Caixa, prontamente aceitou participar do evento, a gente pode repassar para eles e solucionar essas dúvidas. Então, Alexandre, sua mensagem final e obrigado já pela participação. Bom, Henrique, Leonardo, eu quero mais uma vez aí agradecer o convite, tá? Em nome do nosso presidente, em nome do nosso vice-presidente, em nome do Rodrigo, que esteve aí conversando com vocês mais recente. É uma honra, um prazer, acho que uma oportunidade, volto a repetir, um bom trabalho que vocês fazem, tem agregado muito essa percepção, né, da evolução semanal. A Caixa está à disposição de todos os stakeholders, de todos os parceiros. Nós temos sido bastante vanguardistas, né? Temos muitas coisas ainda na área de crédito imobiliário em estudo, que a gente pretende aí ao longo, inclusive ainda, quem sabe, em 2020, mas ao longo de 2021, implementar para estimular cada vez mais o nosso segmento e fazer com que a gente saia aí desse patamar de participação do PIB e comece a crescer, né? Porque é um segmento que emprega muita gente, é um segmento extremamente um fator direto de ascensão social e um fator direto de melhora, no nosso entendimento, de questões relacionadas à educação e saúde, porque a partir do momento que as pessoas elas têm uma boa condição de moradia, saem de regiões eventualmente insalubres e consigam se estabelecer, por exemplo, para poder se manter numa escola naquela região. Então, acaba que a moradia interfere um pouco em tudo. E, por incrível que pareça, assim, isso se comprova nesse momento mais crítico, né, de toda a humanidade, onde nós passamos por um período de pandemia e nós temos aí um movimento onde vinha se perdendo um pouco a valorização, né, da moradia em algum momento, uma percepção que a gente tinha, e a gente percebe que o valor, né, do seu conforto e o valor do seu lar, né, infelizmente, mas assim, a gente percebeu que ele teve uma percepção diferente no ano de 2020, por tudo aquilo que a gente passou em ter que ficar dentro de casa, enfim, em alguns momentos, e ser o local onde a gente passou novamente a se sentir mais seguro, né, para que a gente pudesse ter o nosso dia a dia com a nossa família e toda essa valorização. Então, é uma honra participar desse segmento, né, o crédito imobiliário, a construção civil, assim como também infraestrutura, saneamento, são segmentos que o Brasil precisa avançar, todos sabemos disso, e a gente está aí com muita energia para poder seguir em frente. Agradeço mais uma vez, deixo aí um grande abraço a todos que estão conosco aqui nos acompanhando, tá, Henrique? Valeu, Alexandre. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, Alexandre. Um abraço. Tchau, um abraço.